Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos em plena Quinta-feira Santa. Hoje começa o Tríduo Pascal. Talvez você esteja acompanhando este vídeo depois de participar da celebração ou antes de participar da celebração, que é de suma importância para a nossa fé, a Quinta-feira Santa, mais conhecida como Missa do Lava-Pés, mas ela tem um nome litúrgico diferente. É a celebração da Ceia do Senhor, onde a instituição da Eucaristia acontece. Só que aqui no Diário Espiritual nós não vamos tomar a leitura do Evangelho de hoje. Nós vamos tomar a leitura do Antigo Testamento, que é desconhecida de muita gente. Apesar de todo mundo que fez primeiro a Eucaristia, ter feito catequese, depois os anos vão se passando e muita gente perde o contato com a palavra de Deus. Muita gente deixa de ler a Bíblia, se é que na época da catequese lia-se a palavra de Deus, lia-se a Bíblia, talvez alguns trechos bíblicos, alguns pequenos textos mais importantes ali naquela apostila, naquele caderno, e não tinham um contato com a Bíblia, com a palavra inteira, completa, Antigo e Novo Testamento. E por isso muita gente desconhece. E com o passar dos anos, vai perdendo muito essa referência do que é a festa da Páscoa. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um pode comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele
até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis ao fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós o flagelo destruidor. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações festejareis, é um decreto perpétuo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que acompanha o Diário Espiritual ou que está tendo contato com este vídeo e já é uma pessoa que vai sempre à igreja, que participa das festas e celebrações com frequência, já consegue ver as semelhanças indubitáveis entre a Páscoa, a primeira Páscoa e a Páscoa de Jesus. Já consegue perceber e identificar Jesus Cristo e o cumprimento dessa Páscoa como uma nova e eterna aliança, que é a finalidade do mistério pascal. A salvação que ele nos trouxe celebra uma nova e eterna aliança, que é o que ele diz na Santa Ceia. A igreja nos ensina que na ceia, onde a instituição da Eucaristia é feita, portanto, a primeira missa acontece, na ceia, Jesus realiza um sacrifício incruento de si mesmo. Quando ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós temos, portanto, o lava-pés na liturgia de hoje, que é todo o movimento de esvaziamento de Jesus e ensinando, vocês devem fazer a mesma coisa e amar-vos uns aos outros. E nós temos a instituição da Eucaristia acontecendo na Quinta-feira Santa, em que ele celebra a primeira missa. Tudo isso faz parte do mistério pascal, que nós estamos lendo aqui. A instituição perpétua que Yahvé instituiu aqui no Êxodo, Jesus a realiza com uma aliança nova, porque ele é o Cordeiro agora. João Batista, quando viu Jesus a primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus. Apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro porque ele vai passar pela Páscoa. Ele é puro e sem mancha, como o Cordeiro que foi instituído na primeira Páscoa. Só que agora não é um Cordeiro qualquer. Ele é a figura desse Cordeiro, sendo um homem perfeito. Por quê? Porque é Deus que se fez homem e a perfeição está em si. Por isso Jesus, ele, como o Cordeiro, é preso e ele é imolado ao cair da tarde. E o seu sangue, que alguns de Israel disseram, quando ele era acusado pelos judeus diante de Pilatos, que o seu sangue recaia sobre nós, sobre nossos filhos. O sangue de Cristo recaindo sobre nós é a nossa salvação contra o extermínio dos infiéis, que acontecerá.
por causa do pecado. Então, todo aquele que crer em Cristo estará salvo por seu sacrifício na cruz, por causa da sua Páscoa, que começou aqui, para os israelitas, que estavam presos no Egito. Os israelitas foram libertados do Egito e nós fomos libertados do pecado e do inferno pelo sangue de Cristo. A libertação dos israelitas lá atrás é imagem do que aconteceria no tempo de plenitude, que é o templo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar nesta quinta-feira santa, vivendo toda a liturgia do esvaziamento de Cristo, do lava-pés, não como um folclore, um teatro que acontece, às vezes com homens mais maduros, às vezes com jovens, outras vezes com crianças, não, mas como uma contemplação do mistério da nossa salvação, que começa de maneira muito mais forte nesse tríduo pascal. Senhor, dá-nos a graça de mergulharmos neste mistério e, envolvidos por ele, crermos firmemente de tal maneira que a nossa vida seja totalmente guiada, regida e transformada dentro do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, ou deixe o seu like e o comentário também, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira? O método A Bíblia no Meu Dia a Dia? Pois é, tem um plano de leitura. O link está aqui na descrição para o seu passo a passo. E eu convido você, quando terminarmos esse especial de Semana Santa, vamos retomar com o nosso plano de leitura. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.